Olá, turma. Aqui é o professor Diego, do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de preparação para concurso, nós temos uma questão da Funatec que diz o seguinte: assinale corretamente a assertiva que apresenta a quantidade correta de anagramas da palavra matemática. E tem as opções, as alternativas: 151.200, 108.500, 180.400, 3.628.800. Turma, sempre comento, né, nessas questões de preparação para o concurso, que é o seguinte: você vai para o concurso, é como se você tivesse ali uma maletinha de ferramentas, e muitas das vezes você tem uma ferramenta de muita precisão, que é quando você domina tudo, né, daquela parte, e vai ser fácil você entender um raciocínio lógico, e tem aquela ferramenta que é o básico, você tem um básico do básico, ok? O ideal é que a gente vá o mais aprofundado possível, mas a gente entende a realidade que nem sempre dá para você, né, se preparar a esse ponto, embora seja o ideal. Então aqui, primeiro ponto que você tem que pensar, anagrama. O que é o anagrama? Aí peguei o conceito lá até para vocês começarem a ter esse hábito de ler o conceito e compreender o que ele quer dizer, sem ficar com aquela resistência. Um anagrama é formado pela troca de posição das letras de uma palavra, podendo ou não ter significado na língua de origem, que no caso é a nossa língua. Aí, eu vou relembrar com vocês aqui duas situações para ver se melhora, né, na hora de a gente resolver a questão. Olha só, primeiro, imagine essa palavra lua, ok? No nosso caso, ela tem sentido, pode ser que ela não tivesse, mas ela tem sentido. Se eu for fazer a troca, né, das letras, eu posso manter o L ali. Vamos pensar em todas as possibilidades. A primeira é que a gente já tem. Mantém o L, depois pode ser o U ou pode ser o A. A que nós temos ali é o U. E por final, vamos pensar aqui, ó. Se aqui é U, turma, aqui só poderia ser o A. E se aqui fosse A, aqui só poderia ter o U. Então nós temos duas possibilidades, ok? Essas possibilidades são aquelas nas quais nós começamos com L. Agora, se a gente começa com o U, turma, ou com o A, nós temos outras várias possibilidades. Vamos pegar o A aqui. Comecei com a letra A. Em segundo lugar, ali na segunda posição, digamos assim, nós poderíamos ter ou o L ou o U, ok? Então nós temos o L ou U. E por final, se eu escolho o L aqui para a segunda posição, aqui só pode ser o U, e se eu escolho o U, só pode ser o L. A gente conseguiu quatro possibilidades diferentes de trocar essas letras, beleza? E por último, uma situação na qual o U é a primeira letra. Se U for a primeira letra, a segunda letra pode ser o L ou A, beleza? E se for o L, a última é o A, e se for o a última é o L, ok? Então essas são todas as possibilidades. Isso aqui é tranquilo de fazer porque é uma palavra apenas com três letras. Então é fácil de fazer, é uma árvore de possibilidades e por final você ainda consegue escrever, ó, e ver quais palavras foram formadas e se por um acaso ela tinha algum significado, ok? Só que, considerando que é um concurso, você precisa de tempo, né? Inevitavelmente. E aí você precisaria lembrar que o número de permutações simples de n elementos é tal. Por que eu estou colocando ali a questão da permutação? Porque quando eu tenho um anagrama no qual as letras são diferentes, basta, turma, a gente realizar uma permutação. Até porque essa troca de lugar nada mais é do que uma permutação. Então, quando eu tenho esse conceito dominado, eu sei que se fosse esse o caso, eu simplesmente chegaria aqui e falaria que a permutação de três elementos, porque são três letras, é igual a 3 fatorial. E aí, com certeza, eu lembraria o que era um 3 fatorial, que simboliza ou representa 3 vezes 2 vezes um, ok? E isso na árvore de possibilidades também tá, turma, porque olha só, olha essas setas. Aqui você tem duas possibilidades, ou melhor, você começou aqui, ó, uma, duas, três possibilidades. Depois você tem duas possibilidades e por final uma possibilidade. Então essa esquematização, né, da árvore, ela também pode ser entendida ali, entre outros modos. E aqui eu tenho que 3 vezes 2 é 6 e 6 vezes 1 é 6, turma. Logo, nós descobrimos, de uma forma mais conceitual, mais algébrica, que nós teríamos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta possibilidade. Além desse método, tem aquele pelo princípio multiplicativo,
que você simplesmente lembra que você tem 3 letras e na primeira ou no primeiro caso você tinha 3 possibilidades, poderia ser o L, o A ou o U. Se você utiliza uma dessas possibilidades, independente de qual você escolheu, quando você for aqui no segundo caso, você só tem 2 possibilidades, né? As 2 letras que sobraram. E por final você fica sem escolha, que foi exatamente o que nós vimos aqui. Isso, né, que a gente chama de princípio multiplicativo, ele pode ser representado na forma, mas aqui simplesmente dessa forma você também consegue fazer. E aí o que dificulta, turma? É porque a gente costuma treinar muito, né, os macetes, as formas alternativas. Essa é uma das formas, e a pessoa vem e multiplica 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6, mas ela não consegue entender que isso é a mesma coisa, ok? E quando ela não consegue compreender, e vem a questão das repetições, aí fica um pouco mais complexo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos pensar aqui agora nessa palavra que é e o U, que nem tem significado na nossa língua. Repara que tem 2 letras repetidas, ok? Considerando toda a ideia que eu já falei com vocês agora, imagine as possibilidades. Eu posso começar com L, aí, consequentemente, turma, qual que seria a segunda letra, né? Seria o U. Repara que por mais que eu tenha 2 possibilidades, como é a mesma letra, vai representar um mesmo caso, porque vai gerar a mesma palavra. E aí, na opinião de vocês, será que eu poderia contar como um anagrama, entende? Então eu não poderia contar, turma, porque isso vai gerar a mesma palavra. Então é esse ponto, né, que a questão, quando fala de anagrama que tem letras repetidas, vai diferir da outra. E é o que pega muita gente nos concursos. Então, seguindo aqui, ó, se eu começasse com U, aí eu coloquei até um U de azul para vocês entenderem. A segunda alternativa poderia ser o L ou esse U de vermelho. E, né, por consequência, se é o L, a última é o U, se é o U, a última é o L. E aqui embaixo, turma, começou com U vermelho. Segue a mesma lógica, o L ou U, só que agora azul. E aí nós teríamos, por consequência, ou U ou L no final. E essa é a ideia mesmo, isso é o que acontece. No entanto, quando você vai lá elencar todas as possibilidades, repara o que aconteceu. Essa possibilidade é semelhante a essa. Essa possibilidade aqui é semelhante a essa e essa a essa. No final das contas, nós temos a primeira, a segunda e a terceira possibilidade. Então, quando eu tenho uma palavra que tem uma repetição, nesse caso aqui, tá? Então, 3 letras e uma letra é repetida, eu gero 3 possibilidades diferentes de fazer a troca de posições de letras, ou seja, eu tenho 3 anagramas, ok? Mas como que eu alcanço isso? Utilizando ou uma álgebra mais formal ou o princípio multiplicativo, turma. Utilizando aqui a formalidade, fala o seguinte: o número de permutações distintas, isso é importante, considerando que haja repetições, né, que podemos obter com esse elemento, é indicado por. E aí vem aquela questão que assusta muita gente. O que significa as letras gregas? É a quantidade de vezes que uma determinada letra se repete. Então, se eu tenho uma letra, eu coloco aqui, né, o fatorial dela, né, ou quantas vezes ela se repetiu. Se eu tenho 2 letras, eu coloco quantas vezes ela se repetiu. Nesse caso que nós fizemos, nós precisaríamos calcular a permutação de 3 elementos, no qual, turma, uma letra, né, está repetida 2 vezes, ou seja, com 2 repetições, ok? Se tivesse mais letras repetindo, eu colocaria aqui, né? Se tivesse mais letras repetindo, eu colocaria aqui a quantidade de vezes que essa letra estaria repetindo. Mas como nós temos só U, a gente vai colocar só ele. E para montar a fórmula seria 3 fatorial, que é a quantidade de elementos, dividido por 2 fatorial. E aí, turma, lembrando que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, e lembrando que 2 fatorial é 2 vezes 1, a gente pode simplificar. Como resta só o 3, olha só, 3 possibilidades, aqui nós chegamos até o número 3. O ideal é que, além de compreender a fórmula, você tente entender a fórmula. Por quê? A fórmula, porque senão, no concurso pode ser que a questão não venha tão direta igual essa e você se perca no meio do raciocínio matemático. Utilizando a lógica, né, pegando os 2 casos, você tem lá o seu princípio multiplicativo, né, o que
dos tracinhos que ajuda muita gente, é útil sim, tá? Mas você sabe que na primeira possibilidade poderia ser o L, né, ou qualquer uma das letras das outras duas, mesmo que repetidas, e aqui também. Só que aí vem um ponto de interrogação, mas e quando a letra é repetida, será que eu posso contar aqui? Será que eu posso pôr um 2, né, e utilizar o 2? E isso dá um nó na mente assim absurdo. Então você tem que ter cuidado para utilizar o princípio multiplicativo quando for a permutação com repetições. Eu aconselho que ou você lembre, né, dessa fórmula, ou simplesmente você entenda que se você utilizou, turma, essa situação aqui e chegou, por exemplo, 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Na hora de fazer a repetição, você lembra o seguinte: quantas letras repetiram? Uma, você coloca um tracinho. Se é duas, você coloca dois. E aí você fala qual a quantidade de vezes que ela se repetiu. Foi uma letra só? Então só tem um traço aqui, tu. E quantas vezes ela se repetiu? Duas. E fatorial, beleza? Então você fez uma mescla das duas. É bagunçado? Demais. Só que muitas das vezes tem gente que sabe só essa parte. E se você agrega essa parte aqui da compreensão, ela é útil. Porque no final das contas, no concurso, o que você precisa é acertar a questão, Tom. Eu sei que é um pouco, né? Digamos assim, é uma causa não tão nobre quando você entendeu o conteúdo, mas a gente está falando de questões de concurso que é necessário você acertar. Até porque, se você trabalha com essa situação, olha o que acontece: 6, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2, e aqui 6 dividido por 2 é 3. Então, nessa parte de baixo, se usou muito mais o raciocínio lógico do que na parte de cima, porque o raciocínio lógico é você organizar informações. Então, talvez você saiba um pouquinho, sabe como é que calcula, né, a troca de letras, mas você não sabe finalizar. E isso acontece mesmo, beleza? Agora, eu dei essa breve explicação, turma, porque, embora o vídeo tenha ficado extenso, acho que é interessante justamente para você se preparar, beleza? Caso você queira ver só aquela questão em si, pode passar para frente aí, não tem problema não. Agora sim, turma, com essa ligeira revisão, né? E aí eu sempre falo e repito, não quer ver a explicação, vai para a questão direto, mas o objetivo do vídeo é preparar você para a questão, então por isso eu gosto sempre de dar aquela, né, revisada nos conceitos. Então aqui, chegamos a essa questão, fala que é para assinalar corretamente a assertiva que representa a quantidade de anagramas da palavra matemática. Lembrando que anagramas é quando você troca as letras de lugar e você encontra palavras diferentes que não necessariamente têm um significado na nossa língua. Só que nesse caso tem repetições. E aí foi o que eu conversei com vocês. Se você lembrar de cara, turma, a fórmula, ganhou tempo, precisão e tudo mais. É o ideal. Porque você está falando de um concurso público, você se preparou, com certeza isso estava lá no edital, e você precisa, né, lembrar. Ah, mas eu não lembrei. Aí você vai pelas técnicas aí de raciocínio lógico, de dedução, que talvez te tome um tempo muito grande e não necessariamente te leva à precisão. Lembrei, né? Tô preparado, lembrei que a permutação com repetição é isso. Aí eu vou fazer de um jeito aqui, né, mais formal e vou fazer de um jeito mais direto. Talvez ajude alguém. Então, pensando o seguinte, eu tenho lá que a permutação, aí eu conto a quantidade de elementos, no caso dessa palavra aqui, vão ser 10 letras, então a permutação de 10 letras com repetições. E aí coloquei de coisas iguais porque o M, turma, é uma das letras que se repete e ele se repete duas vezes. E aí eu coloquei da mesma cor para que vocês tentem conectar essa ideia. Olha o A. O A também é uma outra letra que está se repetindo e ele repete 3 vezes. E o T é a última letra que se repete, ele se repete duas vezes. Conseguiu entender essa ideia? Você vai vir aqui e vai falar o seguinte, ó, o N, que está na fórmula, que é a quantidade de elementos, ou seja, 10 fatorial, dividido pelas repetições. No caso, né, fatorial também. Então, a primeira, referente à letra M, 2 fatorial, vezes. A segunda, referente à letra A, 3 fatorial. A terceira, né, referente à letra T, 2 fatorial. Tranquilo? Daqui para frente é cálculo, turma, e noção, né, do que é o fatorial. Porque
O 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok? E quando você vai fazendo muitas atividades fatorial, é interessante que chega um certo ponto que você vai até lembrar o valor ou o resultado, ok? De determinadas multiplicações. Por isso que a técnica que eu vou usar aqui, turma, eu aconselho por quê? Olha só, 2 vezes 1 fatorial, que representa ali o m, 3 vezes 2 vezes 1, que vai representar o a, e por último, o 2 vezes 1, que vai representar o t. Por quê? Quando eu estou falando que é 2 fatorial, não são duas letras m. Se eu trocá-las de lugar, ou se eu quiser calcular a quantidade de vezes que elas trocam de lugar, eu não faço 2 fatorial. Então você está meio, quando você divide, é meio que você quer saber, dentro dessa quantidade toda aqui no alto, quantas vezes essas probabilidades vão se repetir. Porque quando você determina isso, você simplesmente tira, né? Você separa essa quantidade, que é exatamente a quantidade que você quer perceber. Só que antes a gente pode simplificar muito aqui, porque ó, o 2 vezes 1 a gente simplifica. Aqui, turma, o 3 a gente simplifica com esse 3. E o 4, olha só, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então eu simplifico aqui com 4. Quem não tiver entendido essa parte, deixa aí nos comentários para a gente tentar explicar melhor. E aí, resta para a gente 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Já fazendo, né, uma pausa aqui, turma. Se você não tivesse dominado a fórmula, você sabe que você simplesmente pode ir contando ali pelo princípio multiplicativo. Se é uma palavra com 10 letras, na primeira eu vou ter ali 10 possibilidades, na segunda eu tenho 9, na terceira eu tenho 8, depois eu tenho 7, porque a cada letra você vai tirando uma. Você poderia ter usado essa ideia assim, que é uma ideia que quase todo mundo entende. 6, 5, 4, 3, 2, no final teria uma. Se você dominou essa parte de fazer até com os tracinhos, ok. Só lembre que toda vez que tiver alguma letra repetida, você coloca a quantidade de vezes que a letra se repetiu. Se tinha o M repetido, repetiu 2 vezes. O A repetiu 3 vezes, né? Sempre multiplicando. E o T repetiu 2 vezes. Esse jeito de pensar, embora menos formal, ele te leva ao resultado do mesmo jeito, beleza? Por isso que eu comentei que, né, o importante é você acertar essa questão. E aqui agora é cálculo, pessoal. Tem as estratégias sim, tá? Mas, né, não tem como eu mensurar o nível de cálculo de cada um, por isso que eu vou fazer poucas, né, manipulações, poucos cálculos mentais, que é para ajudar todo mundo. Uma dica, turma. O 10, a gente sabe que todo número multiplicado por 10 pelo nosso sistema de numeração ser decimal, você coloca o zero no final. Então, por isso que aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. 6, né, vezes 5, 30. E aí você tem aqui, ó, 30 vezes 7, tomou 3 vezes 7, 210, ok? E do lado de cá, 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10, 720. Então, a gente fica aqui, para encontrar esse resultado, com 720 vezes 210, ok? 0 vezes 0, 0. E aqui tudo, né? 0, turma. 1 vezes fica mais tranquilo, que é tudo 1 mais. E 2 vezes 0, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 7, 14. Somando isso aqui tudo, nós já temos ali as alternativas, já dá um indício para vocês, ó. 200 no final, tá vendo? 7 mais 4, 1. Pelo agrupamento, a gente aqui, passando simples lá, não tomei um só, né? Meu Deus. 1 mais 4, 5. E do lado de cá, 1. Ok? Ficou aqui no cantinho, turma. Mas a quantidade de anagramas possíveis seria 151.200. Beleza? Espero ter ajudado, turma. O vídeo ficou um pouco extenso, mas é porque eu voltei, né, algumas questões, falei algumas dicas que talvez possam ajudar, mas qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aí nos comentários. Um abraço e até a próxima.